Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre queda livre, tá? Que é um dos assuntos, dando continuidade, que a gente já tinha visto trabalhar no movimento uniforme, movimento uniformemente variado, vimos vetores e agora a gente vai ter a ideia do que seria queda livre, que é um dos assuntos que a gente utiliza bastante no nosso cotidiano. Eu trouxe até um videozinho para mostrar para vocês, que foi do experimento de Galileu, que foi ele que definiu a questão da queda livre. Vamos ver. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já deve ter visto um paraquedista e que eles levam algum tempo para abrir os paraquedas. Este período em que ele está caindo, sem nenhum instrumento reduzindo sua velocidade, é chamado de queda livre. Em episódios anteriores, falamos sobre gravidade e aceleração. Neste episódio, vamos unir estas duas grandezas em um movimento e ver como a gravidade da Terra atua em corpos que são abandonados no ar. Por volta de 300 a.C., o filósofo grego Aristóteles acreditava que se soltássemos dois corpos com massa diferente de uma mesma altura, o objeto com mais massa chegaria ao chão primeiro. Porém, no século XVII, conta a história de que o físico Galileu Galilei realizou um experimento do alto da Torre de Pisa, na Itália. Lá de cima, Galileu soltou várias esferas com massas diferentes. E, para surpresa de todos, as esferas atingiram o solo quase que no mesmo instante. Vamos ver por outro ângulo. Sim, elas caem quase que simultaneamente. Por meio de seus experimentos, Galileu provou que a gravidade da Terra atua da mesma forma em todos os corpos, independente de sua massa. Mesmo Galileu tendo mostrado seus experimentos, muitas pessoas ainda duvidavam e o perseguiram. Mas hoje, sabemos que Galileu estava certo, pois conhecemos mais sobre a aceleração. A unidade de medida da aceleração é encontrada através da relação da velocidade com o tempo gasto no percurso. Desta forma, metros por segundo ao quadrado. É importante explicar que a queda livre, para fins de experimento, só é válida quando é realizada sem a resistência do ar, pois o atrito com o ar pode alterar a experiência. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Então, o vídeo quer mostrar que esse experimento que Aristóteles estava falando só vai dar certo se tiver sem interferência do ar. Se tiver com a interferência do... Aliás, o de Galileu só vai dar certo se tiver sem interferência do ar. Porque o ar influencia. Então, se você pegar realmente uma folha de papel e pegar um caderno e tentar jogar ao mesmo tempo para cair no chão, o caderno vai cair mais rápido. E isso acontece por conta da interferência do ar, né? Então, o ar vai interferir na velocidade da folha de papel. Mas se tiver no recipiente fechado, no vácuo, eles vão cair necessariamente na mesma situação. Como a gente pode ver aqui nesse experimento aqui no cantinho. Aqui ele tá com ar, tá vendo que a pedra caiu primeiro do que a pluma. Aqui tá no vácuo, a pedra e a pluma caem no mesmo tempo, tá? E aí isso aqui foi o que justamente estava passando no videozinho do experimento. Só, gente, que aí a gente remete para a ideia dos cálculos. A gente vai relembrar um pouquinho das fórmulas do movimento uniformemente variado e a gente vai utilizar essas mesmas fórmulas, só que usando as ideias. Por exemplo, lá no movimento variado, a gente utilizava aceleração, né? Aqui na queda livre, a gente vai utilizar a gravidade. A gravidade ela tem um valor aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, na verdade, o valor específico dela seria 9,81, 9,82. Só que para nível de cálculo, a gente vai utilizar 10, para ficar mais fácil, né? E por isso que é utilizado 10 nas questões de física, tá? Sim, outra coisa importante. A gente vai ver que a gente está vendo só a ideia de queda livre e quando a pedrinha ela é lançada do alto para o chão, ela está a favor da gravidade. Então, a gravidade, tudo desce, né? Então, ela é a favor da gravidade, positivo. Porém, se você pega uma pedrinha que está no chão e arremessa,
Você está indo contra a gravidade. Então, na hora das fórmulas, a gente só vai prestar atenção nisso. Se tiver a favor da gravidade, a gente vai colocar que ela é positiva lá no cálculo da fórmula. Se tiver contra a gravidade, ela vai ser negativa. Aí o primeiro de lançamento. O lançamento vertical para cima, né? Que é quando a gente arremessa a bola contra a gravidade. Foi o que eu falei para vocês. Ela vai ter o sinal negativo. Já se ela estiver descendo, eu vou trabalhar com o sinal positivo. Nesse caso aqui, a gravidade ela está com sinal negativo. Aí o que a gente tem que lembrar? Fatos importantes. O tempo de subida, gente, sempre vai ser o tempo de descida. Então, se eu arremesso uma pedra para o alto, se ela gastar 3 segundos para subir, ela vai gastar 3 segundos para descer. Então, o tempo total vai ser 6 segundos. Se eu lanço, ela gasta 5 segundos, é 5 segundos para subir e 5 segundos para descer. Outra característica, no ponto mais alto da trajetória, a altura máxima do corpo, ela é nula. Então, por exemplo, se eu arremesso meu celular, ele tem que parar em um determinado momento, a velocidade final dele, para que ele possa descer. Então, se eu arremesso de baixo para cima, sempre a velocidade final desse corpo aqui vai ser nula. Terceiro ponto, em um mesmo ponto de trajetória, os modos de velocidade de subida e descida são iguais. E aí, outra coisa, a aceleração é sempre para baixo. Como eu falei para vocês, o sentido da aceleração sempre vai ser para baixo. Se eu arremesso a pedra do alto para baixo, ele vai ter a gravidade positiva. Se eu arremesso uma pedra de baixo para cima, ela vai contra a gravidade, então ele vai ter o valor negativo. Então aí o que acontece aqui? Na subida faz o corpo reduzir sua rapidez, então a gente diz que o movimento ele é retardado. Na descida faz aumentar, porque está a favor da gravidade, então a gente diz que o movimento é acelerado. Então se eu for diferenciar as duas, quando eu arremesso de baixo para cima, eu vou ter um movimento retardado, porque vai ser contra a gravidade. Se eu arremesso de cima para baixo, está a favor da gravidade, então movimento acelerado. Aí vamos para a fórmula. Vê, lá na fórmula a gente tinha um sorvetão, né? Deixa eu botar aqui em cima, só para a gente comparar. S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Era assim a fórmula do movimento variado. Só que, o que vai ser transformado? O S vai virar altura, que pode ser definido pelo Y ou pelo H, a gente usa geralmente mais H. A aceleração agora, como está na dimensão da altura, vai ser a gravidade. E a ideia geral que eu falei para vocês. Se ele estiver descendo, tu vai utilizar o sinal positivo. E se ele estiver subindo, vai utilizar o sinal negativo. Tá? Que é o que está mostrando aqui. Com relação à velocidade, a equação da velocidade. Lembra lá, a gente tinha que V era igual a V inicial mais AT. Novamente, a aceleração vai ser trocada pela gravidade e ele pode ter o sinal negativo se estiver descendo ou subindo ou positivo. Outra fórmula que a gente também vai utilizar, são as mesmas fórmulas, só muda as características, é a equação de Torricelli. Então aqui vai ficar V ao quadrado igual V inicial ao quadrado. Aí quando chega aqui, ó, lá era assim, mais 2 vezes A vezes ΔS, que era o espaço percorrido. Aí aqui vai ser a gravidade e a altura. E aqui é o mesmo sinal, pode ser menos ou mais, certo? Aí algumas fórmulas importantes, que vem daquelas fórmulas lá, mas já está bem organizado para você utilizar. Por exemplo, toda vez que ele pedir na questão o tempo de voo é o tempo de subida e o tempo de descida. Aí você tem que lembrar. Aquela ideia que eu falei para você. Se você arremessa a pedra e ele leva 3 segundos, então ela vai levar 3 segundos para cair. Mas aí eu já posso, se você prefere, você já pode utilizar a fórmula de cara, que é o tempo de voo, que é o tempo dos dois, que vai ser 2 vezes a velocidade inicial dividido pela gravidade. Que eu falei para vocês, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, se eu quiser calcular, então a velocidade vezes a gravidade. E ele pergunta geralmente a altura máxima. Lembra lá que eu falei que quando ele atinge uma altura máxima, a velocidade final é 0. Se a velocidade final é 0, eu posso dizer que minha altura máxima
vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. São fórmulas simples que às vezes te ajudam bastante para tu não ter que utilizar. Mas você pode usar aquelas fórmulas que a gente fez, vai decompondo a equação e encontra a mesma fórmula que eu coloquei aqui. Outro caso particular que a gente tem é que ele pergunta bastante o tempo de queda. Isso para o lançamento vertical para cima, tá? Então, o objeto que inicia com movimento de repouso, a velocidade inicial dele vai ser 0. Então, eu posso dizer que o tempo de queda vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Aí, vamos lá para um exemplo. Um objeto cai do alto do edifício, gastando 7 segundos na queda. Calcular a velocidade que atingiu o solo e a altura do edifício. Gravidade igual a 10. Então, a primeira coisa que tu vai tentar desenhar. Aí, ó, o objeto tá... Vamos dizer que aqui seja um alto. Não desenho muito bem não, gente, mas dá pra entender. Um objeto, ele é lançado daqui do alto, tá? Primeira coisa que eu tenho que identificar. Então, ele tá caindo de cima pra baixo. Então, tá a favor da gravidade. Eu já sei que vai ser positivo. Aí, a segunda coisa, eu vou anotar as informações. Ele disse que o tempo de queda é 7 segundos. Calcule a velocidade e calcule a altura do edifício. Sabendo que a gravidade desse objeto vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Se eu voltar aqui, vou mostrar para vocês, ó. O tempo de queda é 2 vezes a altura dividido pela gravidade, tá? Mas você pode decompor as fórmulas também se você quiser. Ó, o que a gente tem aqui? Vamos logo para a fórmula da velocidade. V é igual V inicial. Como tá positivo, tá descendo, vezes a gravidade, vezes o tempo. Aí o que eu tenho que prestar atenção? Se ele vai ser lançado, ele quer saber qual a velocidade de atingir o solo. Então, a velocidade inicial dele, ele partiu do zero, estava parado. Então, já posso dizer que aqui é 0. A minha velocidade vai ser, então, a gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é 7 segundos. Logo, a tua velocidade vai ser 70 metros por segundo. Primeira coisa você já fez. A segunda coisa que ele quer saber é a altura. A altura do edifício. Vê. Para achar a altura, tu pode ou jogar a fórmula do sorvetão ou jogar a fórmula de Torricelli, tá? Vamos lá para o sorvetão de Torricelli, que eu acho melhor. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes gravidade vezes altura. Como a gente viu, ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele era 0. A velocidade final é quanto? 70. Então vai ser 70 ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes x, que é a altura que eu quero saber. 7 vezes 7 dá o quê? 49. Vou botar os 2 zeros, então vai dar 4.900 igual a 20x. O que está multiplicando passa dividindo. Eu vou cortar esse zero com esse. Então, eu posso dizer que o x vai ser 490 dividido por 2. Vou ver aqui.
Resposta 245. Fiz na calculadora, tá, gente? 245 metros. Poderia também utilizar essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês, ó. Mas aí você ia trabalhar com a ideia de raiz quadrada. É melhor você sempre utilizar as fórmulas. Então, qual é a dica que eu dou nesse tipo de questão? Anota todas as informações, depois vê quais são as fórmulas que existem para poder calcular isso aí. E prestar atenção no sentido do corpo, se está descendo ou se está subindo, certo? Outro exemplo. De uma ponte, acho que era de alto de uma ponte, deixa cair uma pedra que demora 2 segundos para chegar à superfície da água. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10, determine a altura da ponte. Então, a mesma situação, vê? Se está caindo, está a favor da gravidade. O que ele deu? Tempo, 2 segundos. E ele te deu a gravidade, 10. E quer que você encontre a altura. Mas para isso, primeiro eu tenho que achar a minha velocidade, tá? Vamos lá. V é igual a V inicial. Mesma coisa do outro, mais GT. Corta V inicial. V final vai ser gravidade vezes o tempo. 10 vezes 2. Então, a minha velocidade vai ser 20. 20 metros por segundo. Aí, agora eu coloco lá na fórmula. Torricelli de novo. V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, positivo porque está descendo, mais 2 vezes G vezes a variação da altura. Isso aqui a gente já viu que dá 0. A velocidade vai ser 20 ao quadrado. É igual 2 vezes a gravidade vezes a altura que eu quero saber, x. 20 ao quadrado dá 400. É igual a 20x. Vou cortar esse 0 aqui. Então, x vai ser igual a 40 dividido por 20. Por 2, perdão. Que vai dar 20. 20 metros. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma. Pronto, gente. Aí, no caso, eu coloquei esses 2 exemplos para vocês fazerem, mas preste atenção lá nas informações. Coloquei os exercícios para vocês fazerem, trabalhar justamente essa ideia aí. Se tiver alguma dúvida, aí vocês perguntam. Mas só é se ligar nisso. Se a pedrinha estiver sendo arremessada de cima para baixo, aí você vai botar positivo. Se for de baixo para cima, gravidade negativa. Só vai mudar o sinal. Se aqui fosse arremessado ao contrário, aqui seria menos e aqui seria menos, tá? Espero que ajude e aí vocês tentem fazer cálculo e depois a gente conversa lá. Faz as tarefas, hein? Tchau!